Quero dar a todos, então, uma boa noite. Já estamos em gravação para o canal do YouTube da nossa mensagem desta noite. Na semana passada não tivemos condições de fazer porque houve um problema técnico na nossa gravação, tinha tudo pronto, foi gravado, mas não houve espaço no HD suficiente para armazenar a mensagem. Mas hoje, graças a Deus, está tudo sob controle, tudo funcionando a contento. Então nós teremos a mensagem, que é já a 7ª dessa série sobre o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 16 até o capítulo 28. Nós já estamos chegando ao capítulo 26. Na verdade, o capítulo 25, finalzinho, o capítulo 26, que vai falar do encontro de Paulo com o rei Agripa. Essa história é uma das histórias que eu acho mais fortes do testemunho. Quando a gente quer falar do testemunho, do amor de Deus na vida de uma pessoa, essa mensagem, essa passagem tem algo a nos ensinar de modo muito especial. Por isso que o tema da mensagem de hoje é sobre a força transformadora da mensagem do Evangelho. Um rei para tudo na vida dele, para ouvir a pregação do Evangelho de um servo do Senhor, um apóstolo, um líder da igreja, é assunto de interesse de um descendente de uma pessoa que perseguiu cristãos, que mandou matar gente, alguém que sabia muito sobre a igreja e sobre o povo do caminho, como diz a narrativa, mas que não sabia sobre a mensagem do Evangelho. Esse é um dado muito interessante, não é? Porque muitas pessoas conhecem sobre a igreja, ouvem falar da igreja, sabem onde fica a igreja, têm referenciais sobre datas, eventos da igreja, conhece o Natal, conhece Páscoa, datas festivas, não é verdade? Os símbolos cristãos, mas não conhecem a mensagem do Evangelho. Eu tenho para mim, com base naquilo que eu conheço nas Escrituras, que a única forma que as pessoas têm de conhecer a mensagem do Evangelho é através do testemunho da vida de quem segue Jesus. Não é doutrina, não é pregação, apesar de eu ser um pregador, teólogo e não sei o que mais, eu sei, tenho certeza de que tudo isso que eu domino, que eu conheço, que eu faço, não é suficiente para fazer com que uma pessoa se interesse pela mensagem do Evangelho ou que seja transformada pela mensagem do Evangelho. O que realmente faz com que alguém seja impactado com a mensagem do Evangelho é o testemunho de quem vive o Evangelho de forma autêntica. Bom, o texto que vamos escolher para a nossa meditação hoje encontra-se em Atos 26, 28. Eu gosto da versão mais antiga, aquela que era chamada de Revista e Atualizada de Almeida, ARA, né, que está aí na nossa citação, né? E ali, então, o autor Lucas diz o seguinte: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Eu gosto de ler na linguagem popular. Parece que o rei falou assim: Paulo, quase que você me faz converter. Faltou pouquinho, Paulo, para você me fazer converter. Quase que você me converte. Quase. Olha, gente, o que é que falta para as pessoas aceitarem Jesus e terem sua vida transformada? Eu tenho certeza que é muito pouco. E isso tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com a nossa vida como cristãos e cristãs no mundo. Uma frase para a gente pensar, provocar e a gente trazer à luz algumas ideias. Nós acreditamos que a mensagem do Evangelho produz vida, não é mesmo? A mensagem do Evangelho produz vida.
E com certeza não há nenhuma pessoa que ouça a respeito da mensagem transformadora do amor divino que não tenha a sua vida impactada. Não há nenhuma pessoa que ouça falar, olha, eu era desse jeito, mas Jesus me transformou e hoje eu sou desse jeito. Eu tinha uma vida longe, perdida, longe do amor de Deus. Hoje eu tenho uma vida consagrada ao Senhor, mas não somente pela palavra que a pessoa diz, mas pelo modo de vida que ela tem. Isso, gente, faz toda a diferença no mundo. É melhor do que muitos sermões, é melhor do que muitos livros, muitos tratados de teologia, é melhor do que muitas doutrinas, quando alguém diz, a minha vida foi transformada pelo poder de Jesus. Não há ninguém no mundo que não se deixe impactar por essa mensagem, a mensagem do Evangelho que transforma, do Evangelho que faz nova vida, do Evangelho que traz a gente a viver de novo. Aliás, na pastoral do boletim de hoje, eu falo muito sobre a vida de um ressuscitado. A gente viver como um ressuscitado, né? Porque, na verdade, nós estávamos mortos em nossos pecados. E o Senhor nos trouxe a vida, uma vida nova, uma vida dinâmica, uma vida autêntica. E é isso que precisamos demonstrar para as pessoas, que nós não temos os hábitos, os costumes, as atitudes de quem vive como morto no mundo. Nós precisamos ter as atitudes de quem tem uma vida nova, renovada, regenerada pelo Senhor Jesus, que é a vida de amor, vida de alegria, vida de paz, vida de solidariedade, vida de cooperação com esse mundo que sofre. A vida de morte é ódio, é preconceito, é discriminação, é aquilo que aniquila e que desumaniza a gente. Isso é vida de morte. É vida de quem não tem vida. Mas nós somos como que pessoas ressuscitadas, que saiu dessa vida de morte e vive uma vida nova para a glória de Deus. Agripa, que é o personagem principal dessa história, que nós vamos falar hoje, ele era um rei da região da Judéia. Era mais ou menos assim que funcionava o sistema político do Império Romano. O Império Romano permitia que as províncias tivessem uma espécie de autogoverno. Esse sistema era conhecido como Pax Romana, que era exatamente essa condição. O império está lá em Roma, longe, mas nas regiões o império permite que os governos locais se organizem, administrem, desde que façam duas coisas muito importantes. Primeira, mandem impostos para Roma, recolham tributos para Roma. E a segunda coisa, obedeçam às leis do Império Romano. E Agripa era de uma família de personagens que eram muito importantes, inclusive para a história bíblica. Ele era um dos herdeiros da linhagem de Herodes. Ele era filho de Herodes Agripa I, aquele mesmo que mandou matar Tiago, o apóstolo. Está lá no capítulo 12, se você der uma olhadinha, você vai encontrar versículos 2 e 3. O mesmo que mandou prender Pedro. Então, a família de Agripa conhecia muito bem quem eram os cristãos. Um dos descendentes mandou perseguir os primogênitos, os meninos, quando Jesus nasceu. Um deles também mandou matar João Batista. Então, era uma família que conhecia muito bem a realidade da história cristã, os fatos que envolviam a comunidade de fé dos primeiros cristãos.
Um dos Herodes também participou da crucificação de Jesus, que não conversava com Pilatos, mas no dia do julgamento de Jesus, ele foi lá para poder dar o aval à crucificação de Jesus, ao julgamento de Jesus. Então, nós estamos falando de alguém que conhecia muito bem, pela sua família, toda a história, todos os fatos, as instituições, aquilo que envolvia a vida da igreja, ou do povo do caminho, como era chamado. Mas ele não tinha conhecido, estado face a face com alguém que tivesse uma vida tão intensa como era a do apóstolo Paulo. Nós vamos encontrar essa afirmação logo em seguida, quando Paulo começa a dar o seu testemunho. Que Agripa era esse? Que Agripa era esse que a Bíblia fala, que aqui está narrado? Era o chamado rei Agripa II, filho do Agripa I, que tinha uma irmã chamada Berenice. Então ele vai com a sua irmã ao auditório, para a audiência, para poder tomar o depoimento do apóstolo Paulo. E aí então ele começa a ouvir o depoimento de Paulo. Paulo, quando ele começa a falar, ele está muito tranquilo, ele tem certeza de que ele está ali fazendo algo que era da vontade de Deus. Vocês vão encontrar na Bíblia dizendo que Paulo estava sereno, ele estava calmo, ele sabia que estava ali fazendo algo para a glória de Deus. Ele estava tendo uma oportunidade única de dar o testemunho a pessoas que provavelmente não teriam outra oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho como aquelas autoridades estavam tendo. Quem estava no auditório? Era o rei, era a irmã do rei, era o governador da Judéia, que era Festo, era uma gente grande. Havia também governadores das cidades próximas, havia gente que era representante das autoridades das instituições romanas e judaicas que estavam ali. Então, eram representantes do Sinédrio que foram até Cesareia para poder acusar Paulo. Então, era uma audiência muito cheia de suntuosidade. Diz que quando Agripa e Berenice entraram na sala de audiência, houve toda uma circunstância e pompa para a chegada do rei, para a chegada daquela autoridade que daria o veredito do julgamento que seria dado ali. Para Paulo, não era apenas um processo jurídico, era uma oportunidade sem igual de dar o seu testemunho sobre o Evangelho da graça de Deus. E ele começa falando como é que tinha a sua vida. Ele diz: muitas vezes eu era uma pessoa que perseguia cristãos. Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para poder persegui-los. O que ele está fazendo? Ele está falando que ele está fazendo uma confissão de que, como judeu, ele cometeu crimes contra os cristãos, crime de perseguição, crime de intolerância, crime de tortura. Ele diz: eu fiz isso como um judeu, eu era um judeu sincero, eu fazia isso por causa da fé que eu tinha. O testemunho de Paulo, então, foi muito forte, porque ele disse: desse tipo de gente que eu era, eu me tornei o pregador que eles são. Eu que era perseguidor, passei a ser perseguido. Ele diz: agora eu estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Paulo estava certo de que antes de se converter, ele fazia aquilo segundo a vontade de Deus.
E depois que ele se converteu, ele entendeu que a proposta messiânica que Jesus veio concretizar, na verdade, não passava de cumprimento daquilo que ele acreditava, da esperança que ele tinha. Então ele diz: eu me tornei pregador dessa esperança que a gente precisa entender, que Deus tem um plano redentor para toda a humanidade. O objetivo dele era fazer com que todas as pessoas se arrependessem, tivessem uma vida transformada, chegassem ao conhecimento da graça de Deus. E era por isso que os judeus ficavam irritados, porque havia muitas conversões. A história de Paulo era a mesma história de milhares de cristãos em toda a Judéia, em Jerusalém, em todos os lugares onde ele já tinha viajado, fossem gentios, fossem judeus, pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho e se permitiram terem as suas vidas transformadas. Aí ele diz assim, no finalzinho da sua defesa: não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Não estou falando nada novo, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para seu próprio povo e para os gentios. Bom, é aí então que o rei Agripa já está tomado de impacto sobre aquela atitude de Paulo, Paulo sendo muito poderoso, cheio de unção, falando da verdade do amor de Deus. Então é a hora que Agripa intervém. Olha, gente, não duvidem disso. A mensagem do Evangelho é libertadora, ela não é aprisionadora. Há um engano da fé evangélica, da fé cristã no mundo. Eu não sei em que momento aconteceu isso. Foi há muito tempo atrás. Esses dias, numa rede social, alguém falou que foi lá pela década de 1980. Não foi isso não. Na Idade Média já se tinha essa compreensão de que a religião era aprisionadora, de que as pessoas tinham que estar submetidas a um processo de controle da igreja. Não, o Evangelho é libertador, ninguém está preso a nada. A mensagem do Evangelho nos liberta para vivermos a nova vida em Cristo, para sermos novas criaturas, para sermos seres humanos melhores, pessoas livres para amar, pessoas livres para poder abençoar o mundo. E aí eu digo aqui, para partilhar a alegria de viver neste mundo com outras criaturas, sejam pessoas, sejam elementos da natureza, seja quem for, nós estamos aqui para viver em alegria, como uma grande família humana vivendo sobre a face da terra. Olha, gente, eu creio nisso. Essa é a mensagem que eu prego, de que Jesus nos libertou para vivermos no mundo uma vida alegre, uma vida cheia de unção, cheia de entusiasmo, capaz de fazer diferença no mundo em que nós vivemos. Se tem algum cristão que não é motivo de bênção, de alegria para a sua comunidade, pode ter certeza, esse cristão está vivendo de maneira equivocada, está vivendo a sua fé de forma equivocada. Deus não nos colocou como régua do mundo, Deus não nos colocou para julgar as pessoas, Deus não nos colocou no mundo para impor uma moral sobre a vida da sociedade, mas para que a gente possa viver uma vida autêntica, digna, feliz com todos e todas, criando um mundo mais justo, um mundo mais sociável, um mundo capaz de vencer as suas próprias dificuldades. O contrário disso é perdição.
A gente não veio ao mundo para jogar o mundo, as pessoas em um estado de perdição mais profundo do que eles já se encontram, mas para ser instrumento nas mãos de Deus, para que essas pessoas encontrem um novo sentido de vida. A gente, como cristão, precisa fazer isso. Nós precisamos orar todos os dias para que Deus nos use. Bom, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: como que é a mensagem transformadora do Evangelho? Como que essa proclamação do Evangelho pode transformar vidas neste tempo como o nosso? Num tempo como o que a gente vive, onde as pessoas possam ter acesso à mensagem do Evangelho. Eu tenho 3 ideias sobre isso. São 3 colocações que eu encontro nesse episódio da escuta do rei Agripa ao testemunho de Paulo. 3 coisas ficaram muito claras ali. A primeira delas é que a mensagem proclamada, ela é sempre digna de confiança quando apresentada por alguém que vive a mensagem do Evangelho. Se você vive a mensagem, se você é uma pessoa coerente, a sua palavra, no mínimo, mesmo que ela não seja aceita, ela é digna de confiança. Uma coisa é você viver o Evangelho e falar daquilo que vive. A outra coisa é você falar de algo que transforma e não viver como esse Evangelho ensina. A mensagem do Evangelho pode até vir a parecer loucura para quem ouve, mas quando é anunciada por alguém que vive e a pratica, torna-se uma mensagem relevante para o mundo. Agripa tentou dizer: rapaz, as muitas letras estão fazendo você delirar, disse o rei para Paulo. Aí disse: não, senhor, não, senhor, eu não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Eu vivo aquilo que eu prego. Eu estou demonstrando com a minha vida que essa mensagem faz sentido, é a ideia do bom senso. Em segundo lugar, a mensagem que causa transformação é uma mensagem contextualizada. Contextualizada quer dizer de acordo com a vivência das pessoas, com a cultura da sua época. Não é uma palavra anacrônica, como se as pessoas daquela época tivessem que voltar atrás para rever outros valores, outros critérios que já não fazem mais sentido. A mensagem do Evangelho precisa estar voltada para as necessidades e as condições concretas da vida de quem a ouve. Paulo, em seu discurso, na sua defesa, remetia constantemente a sua fala aos saberes que tanto Agripa quanto Festo já possuíam. Eu não estou falando nada novo, não. Vocês sabem disso. Vocês já verificaram isso. Porque é isso que a mensagem do Evangelho é. Relacionada com a vida. Eles já possuíam grande familiaridade com aquilo que Paulo já falava. Não era nada novo. Não era nada para além. Não era nada de uma coisa fora do mundo. Era coisas que eles viam e vivenciavam também. Paulo, então, diz assim: o rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso afirmar abertamente: estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Teu pai mandou matar gente. Teus ancestrais, seus parentes mandaram perseguir Jesus Cristo, ainda bebê. Um dos seus parentes viu Jesus ser crucificado. Não estou falando nada fora daquilo que nós vivemos em nossa história. Não estou falando de um outro mundo, de um outro planeta, de um outro país, de uma outra cultura. Estou falando daquilo que é nosso, que nós vivemos. É isso que é uma mensagem
contextualizada, voltada para a realidade vivida para as pessoas. E em terceiro lugar, em terceiro e último lugar, ela é uma mensagem persuasiva. Ela convence. Ela é para esclarecer, não para gerar dúvida. Era uma mensagem para que as pessoas tivessem entendimento. O rei Agripa, ele se mostrou impactado com aquele testemunho de Paulo, mas mostrou-se resistente ao apelo da mensagem do Evangelho. Há um fato que a gente precisa entender disso. A mensagem, ela deve ser persuasiva, convincente. Quanto a aceitar ou não aceitar, é a decisão do outro. Nós não podemos fazer a obra que é própria do Espírito Santo fazer. Quem convence é o Espírito. Nós é que precisamos ser claros com a nossa palavra. Nós temos que ter a capacidade, o dom de persuadir as pessoas. Ou como diz o profeta Isaías, dizendo que Deus deu a ele a palavra dos entendidos, como profeta, para fazer com que a vontade de Deus pudesse ser entendida pelas pessoas. Quanto a aceitar ou não, essa é uma decisão de cada um. É de quem ouve a palavra. E Agripa ouviu a palavra e sabia que era dele a decisão de aceitar ou não a Jesus como seu Salvador e Senhor. Paulo respondeu, por isso que ele falou, olha, Paulo, quase você me convence, quase. Faltou pouquinho, Paulo, para você me convencer. Aí diz, quem dera, em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem, se tornem como eu, menos estas algemas. Quem dera, se por pouco ou se muito, eu conseguisse convencer as pessoas. Mas essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo. Gente, para a gente concluir essa palavra, eu preciso entender que esse contexto em que Paulo se mostra como testemunha viva do Evangelho transformador é aquele que o mundo precisa experimentar no lugar onde a gente se encontra, na nossa casa, no nosso local de trabalho, na nossa escola, nas localidades onde nós estamos. Nós precisamos demonstrar com a nossa vida que Jesus transformou a gente. Não é só se parecer com o crente, mas ser em absoluto um cristão com a vida transformada. A mensagem do Evangelho, quando proclamada de forma coerente, sincera, autêntica, relacionada ao contexto dos ouvintes, apresentada de forma dinâmica e eloquente, torna-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Claro, a obra é do Espírito Santo. Eu é que preciso ser um instrumento útil nas mãos de Deus. Amém, gente? Deixar um versículo aqui para a gente guardar. Atos 26, 22. Paulo fala assim: eu tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo, estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Acredito que esse versículo, ele dá essa ideia clara da dimensão que a gente atribuiu ao texto nessa mensagem de hoje. Paulo estava certo de que a mensagem do Evangelho era tanto para poderosos quanto para pessoas humildes. Tanto para grandes entendedores, grandes conhecedores, como para gente com pouco conhecimento. Tanto para gente importante quanto para gente simples. E ele, para isso, ele contava com a ajuda de Deus. E quando ele fala ajuda de Deus, a gente sabe do que ele está falando, não é? É a orientação do Espírito Santo. É a direção do Espírito Santo para fazer aquilo
que o Senhor queria que ele fizesse. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Nós vamos orar neste momento, pedir que Deus abençoe esta hora. Deus faça da nossa vida um instrumento útil nas mãos dele, que a gente possa viver aquilo que a gente prega. A Igreja de Jesus tem uma crise. A crise é exatamente essa, da gente pregar uma coisa e os cristãos viverem outra. Essa é a grande crise do Evangelho nos dias atuais. Crise de coerência. E nós precisamos fazer, pelo menos na nossa vida, né? Mesmo que tão poucos aqui, mesmo que sejamos tão poucos, mas que a nossa vida seja um instrumento convincente para testemunhar do amor de Deus às outras pessoas. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta hora, da gente poder ouvir a Tua palavra, da gente permitir que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque é o Teu Espírito que nos desperta para uma vida de testemunho. E que, ó Deus, a mensagem por nós proclamada seja assim, dessa forma, de forma clara, contextualizada, convincente para as pessoas com quem nós convivemos, para as pessoas que nós amamos, que as pessoas vejam em nós que o Teu Evangelho é poderoso, que a Tua palavra é a verdade, que Teu Espírito Santo nunca desampara aqueles que Te buscam. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, irmãos, obrigado aí pela participação, os nossos amigos que estão na internet, né? Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima ocasião.